Fala aí, galerinha, beleza? Bom, resolvi aqui a questão 1 da AD2 2016, primeiro semestre. Primeira questão aí da AD que estou resolvendo, e é o seguinte: um aluno do CEDERJ usa uma régua de alumínio para medir uma vareta de aço, e a régua é calibrada a 20 graus Celsius. Ambos, a barra de aço e a régua de alumínio, estão a uma temperatura de 100 graus Celsius. A essa temperatura, a haste mede 60 centímetros. Então, qual é o comprimento real? Aí veja bem, comprimento real. Comprimento real é a mesma coisa que comprimento final, que é o que a gente vai ter que calcular aqui nessa questão. E essa barra de aço vai estar a uma temperatura de 20 graus Celsius. Bom, ele deu o alfa aqui dos dois, tanto do alumínio quanto do aço. Então, como é que vai ficar isso aí? Vamos lá. A gente vai trabalhar aqui com a fórmula da dilatação linear. Quando fala em dilatação linear, esse linear aqui significa que está dilatando em uma dimensão, ou seja, a nossa régua aqui, junto com a nossa barra de aço, ela está dilatando só para frente, tá? Então aqui a gente vai ter aqui um delta L, beleza? E dentro desse delta L aqui, a gente vai ter que descobrir o L final. Que fórmula que a gente vai usar? A gente vai usar aqui que delta L é igual a L0 que multiplica o alfa vezes o delta T. Aqui é uma fórmula que a gente vai usar. Outra fórmula que a gente vai usar, na verdade não é outra fórmula, né? Ela está embutida aqui dentro, nesse delta L. Delta L é igual ao L final menos o L inicial. Então primeiro a gente pode calcular isso daqui e depois jogar aqui dentro para a gente achar o L final, tá? É basicamente isso. Então, como é que vai ficar? Olha só. A gente vai pegar aqui primeiro, para a gente entender, a gente vai pegar aqui ele quer aqui qual é o comprimento final da barra de aço. Então a gente vai usar aqui o alfa da barra de aço. E tudo que for relacionado à barra de aço a gente joga aqui na fórmula. Então como é que vai ficar? Delta L é igual ao L inicial, ou seja, qual é o comprimento inicial da barra de aço. Vamos lá. A esta temperatura, a haste mede 60 centímetros. Tá? Então, a gente vai pegar isso aqui e vai botar aqui no nosso comprimento inicial, vezes o alfa do aço, que é 1,1 vezes 10 na menos 5 por Coulomb. Então vai ficar 1,1 vezes 10 na menos 5, isso aqui, por vezes a nossa diferença de temperatura. Bom, tá falando aqui que estão a 100 graus Celsius, está a 100 graus Celsius e foi calibrada em 20 graus Celsius. Então quer dizer que a nossa temperatura final é 100 graus Celsius
E a nossa temperatura inicial foi de 20 graus Celsius. Então deixa eu botar aqui, ó. Diferença de temperatura foi igual à temperatura final, que é 100, menos a inicial, que foi 20. Então o nosso ΔT vai ficar igual a 80 graus Celsius. Substituindo aqui, a gente vai ter 80 graus Celsius. Vou cortar esse grau Celsius com esse. Então a gente vai ter aqui que o ΔL vai ser igual. A gente vai multiplicar 60 por esse valor e esse valor por esse valor. O valor que a gente encontrar daqui, né, da multiplicação desses dois por 80. Então a gente vai achar que um ΔL igual a 0,0528. Beleza? Então a gente já tem aqui a variação do ΔL. Como a gente tem aqui o L inicial, que foi de 60 centímetros, temos agora o ΔL, basta a gente substituir. Então a gente vai ter aqui 0,0528 igual ao L final, que a gente quer, menos 60. Passando esse menos 60 para lá, a gente vai ter que o L final vai ser 0,0528 mais 60, que vai dar aí mais ou menos aí um valor aproximadamente de 60,06 centímetros. Agora só um detalhe: se o nosso valor aqui tiver em centímetros, o valor do outro lado da igualdade tem que estar em centímetros também. Se fosse um caso dele já a questão ter dado o ΔL. Como a questão não deu, a gente pode fazer de maneira aqui direta, tá? Bom, os 60 centímetros iniciais aqui da barra de aço, pelo fato do que, ó, uma régua de alumínio para medir uma vareta de aço. Então a régua calibrada em 20 graus Celsius, o aluno mede o aço quando ambos, a barra de aço e a régua de alumínio, estão a temperatura de 100 graus Celsius. Então, basicamente aqui ele está dizendo que essa haste que foi achada, que é da vareta de aço, ou seja, haste e vareta, né? Eu posso dizer que é a mesma coisa, 60 centímetros. Por isso que eu substituí aqui. Bom, é basicamente isso aí, galera. A questão aí não tem muito segredo, não. E é isso aí. Qualquer dúvida aí, poste aí nos comentários. E é isso aí. Forte abraço aí e valeu, bons estudos.